Atenção! Pedido de impeachment de Alexandre de Moraes é protocolado junto ao Senado na tarde desta segunda-feira. O pedido foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em seu gabinete. Agora resta saber, será que esse pedido ele realmente irá para frente? Bom, trataremos disso na sequência. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal Impávido Colosso, deixar o seu like e também, é claro, o seu curtir e compartilhar o vídeo, ok? Bora para a notícia? Olha só, foi protocolado na tarde desta segunda-feira o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes junto ao presidente do Senado por senadores e também deputados da oposição. Segundo o que foi falado, mais de 150 deputados assinaram esse pedido de impeachment. Os senadores não assinaram o pedido de impeachment estão apenas aí dando seu apoio pelo fato de que, se o presidente Pacheco acatar o pedido, os senadores vão ser os que vão julgar, né, o pedido de impeachment. Então, eles assinar ficaria meio estranho, né? Então, você está acusando e depois você vai julgar aí o seu acusado. Algo que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo com frequência, porém os senadores optaram por não entrar por esse caminho. Então, após esta reunião aí com o presidente Pacheco, presidente do Senado, esse grupo de deputados e senadores concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, cerca de quase uma hora. Senadores e deputados e também o ex-desembargador, o Sebastião Melo, falou aí à imprensa. Abrindo aí, então a fala dessa entrevista, teve o senador pelo PL de Rondônia, o Marcos Rogério, né, que ele vai explica como deve proceder e como será o rito do pedido do impeachment do juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ouça o trecho em que ele fala. Mas apenas do ponto de vista regimental e legal, quais são os passos deste processo a partir de agora? Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, falou da necessidade de se apresentar um processo de impeachment a um membro do Supremo Tribunal Federal. Ele pontuou que mais de 150 deputados federais subscreveram e mais de 30 senadores já manifestaram apoio explícito ao impeachment. Veja a fala do senador Rogério Marinho. Eu queria fazer aqui uma reflexão com os senhores, de maneira muito rápida. Nós temos mais de 150 deputados que subscrevem a necessidade de apresentarmos um processo de impedimento contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos mais de 30 senadores que já anunciam a sua posição de que, de fato, há abuso e desequilíbrio na relação entre os poderes, o que atinge de morte a democracia brasileira. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, também falou e disse estar emocionado com esse momento histórico do pedido de impeachment do então ministro Alexandre de Moraes. Ouça. Em raros momentos acontece de me tomar a emoção de uma forma tão forte como acontece agora. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos, há anos, todos os abusos de autoridade que são cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e, mais particularmente, por um ministro que parece não ter freio. Infelizmente, quando houve talvez a oportunidade de encerrar-se a perseguição, preferiu-se dobrar a aposta. Na sequência, a deputada federal Bia Kicis, do PL de Brasília, uma das signatárias do pedido de impeachment,
também líder da minoria, falou de sua experiência no judiciário como advogada e ex-procuradora do Distrito Federal e também sobre esse pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Falo aqui como líder da minoria da Câmara e uma das signatárias também do pedido de impeachment. E quero dizer que não dá para afastar do meu mandato todo o conhecimento jurídico, a bagagem jurídica que eu trago como advogada e procuradora do Distrito Federal que fui por 24 anos. Eu diria que George Orwell, autor de 1984, estaria espantado com 2024. As regras de processo penal, as regras constitucionais que trazem garantias e direitos fundamentais, que aqueles advogados e mesmo juízes que se dizem garantistas fazem questão de buscar catar as filigranas quando se trata de proteger, defender ou soltar criminosos de verdade, estupradores, pedófilos, assassinos, corruptos. Essas mesmas regras e garantias não valem para os perseguidos políticos de hoje. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, ele dirigiu a palavra à imprensa brasileira, lembrando que a mesma fazia couro lá atrás às perseguições e que agora está sentido na pele. E alguns setores da velha mídia já começaram a falar a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil. Gente, eu vou falar 1 minuto e quero me dirigir à imprensa. Quando nós nos falávamos lá atrás de que a água está subindo e vai chegar em todos nós, a imprensa parece não ouvir e fazia coro naqueles dias. Hoje, a imprensa começa a ser atacada e virou alvo. A grande imprensa. Eu fico solidário ao Estadão, à Folha de São Paulo, a Cruzoé, pelo que estão publicando. Nós queremos uma imprensa livre, são 6 gigas.1. Há muita coisa a ser publicado, há muita coisa a ser ouvido e visto. E nós queremos liberdade de imprensa. Muito bem. Nós não temos qualquer mágoa, mesmo sendo atacado ao longo de tantos anos junto com Jair Bolsonaro. A imprensa precisa ser livre. Muito bem. Já Sebastião Coelho, ex-desembargador, falou que o pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido. E eu quero dizer, como jurista, como desembargador que fui por mais de 30 anos, que o pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. Dizer mais, não vou me alongar, tem outras pessoas para falar. Eu, juntamente com a deputada Bia Kiss, a deputada, aliás, vamos retificar, o deputado Marcel Van Hart, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tone, e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores e juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E, finalmente, dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. Já o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, falou que os atos do 7 de setembro na Paulista não foi de apoio a um político específico, mas sim um pedido de socorro à democracia que, segundo o senador, continua doente.
O que aconteceu no 7 de setembro não foi um ato de apoio a político nenhum. Aquela quantidade gigantesca de pessoas nas ruas da Paulista, mais uma vez, é um sintoma claro que a nossa democracia continua doente. Não dá para alguém em sã consciência, em especial aqui dentro do Senado, achar que está tudo normal, que nada aconteceu, em especial depois das denúncias trazidas pela Folha de São Paulo. É importante diferenciar esse super pedido de impeachment de tantos outros que já aconteceram, também bem fundamentados. Aqui, nesse caso, está muito claro que são referentes aos atos individuais de Alexandre de Moraes cometidos à revelia da lei, em especial no tocante à sua suspeição, que é uma causa objetiva e direta de crime de responsabilidade prevista na lei do impeachment 1079, no seu artigo 39, inciso 4, item 4. Não há o que discutir, não há um juízo de valor subjetivo a ser feito sobre, em pelo menos duas ocasiões, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece dentro do processo que ele é suspeito para fazer qualquer ato de mérito dentro de uma investigação. Portanto, obviamente, claramente, ali há uma infringência a esse item da lei de impeachment. Portanto, não há o que se discutir de forma subjetiva, como há em outros tantos que, no meu entendimento, também fazem jus a que ele seja processado por ter descumprido a lei do impeachment, ter cometido crime de responsabilidade. E aí, nessa parte, vai ficar a juízo de mérito de outras pessoas, mas especificamente esse é um grande diferencial desse pedido de impeachment. Há ocasiões flagrantes de cometimento de crime de responsabilidade pelo ministro Alexandre de Moraes. Senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, agradeceu à imprensa e aos deputados e senadores e disse que é mais uma etapa a ser concluída em favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Quero agradecer à imprensa brasileira aqui presente, agradecer aos parlamentares aqui que vieram a Brasília. Normalmente, dia de segunda-feira, nós não temos essa quantidade de parlamentares aqui. Dizer que nós estamos hoje cumprindo apenas mais uma etapa da campanha nacional pelo impeachment. Já a deputada federal Caroline Detone, do PL de Santa Catarina e atual presidente da CCJ na Câmara, também advogada e mais uma parlamentar a ser signatária do pedido de impeachment, disse que os elementos técnicos e jurídicos dos últimos anos são provas mais que suficiente para a apresentação desse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Os elementos técnicos e jurídicos dos últimos anos são provas mais do que suficientes para a apresentação deste pedido de impeachment assinado e apoiado por mais de 150 deputados, 1 milhão de brasileiros e 32 senadores. Não podemos mais nos calar diante de tantas afrontas à nossa Constituição. E uma das respostas para cessar esses abusos de autoridade vindo do Judiciário está na CCJ dessa semana, onde amanhã será votada a anistia do dia 8 de janeiro. Ainda na sequência, outros deputados e senadores falaram na coletiva reforçando o seu apoio ao pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Bem, caso o pedido de impeachment seja então aceito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele vai ter que cumprir algumas etapas que nós vamos tentar entender aqui na sequência. Olha, funciona da seguinte forma um pedido de impeachment de um juiz do STF, do Supremo Tribunal Federal. O inciso 2º do artigo 52 da Constituição Federal diz que compete ao Senado processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler aqui um trecho da lei que define, então, como ocorre aí todo o processo do impeachment. Olha só. A lei que define como ocorre o processo é a Lei número 1079, de 10 de abril de 1950, portanto, já faz algum tempo. Ela define os crimes de responsabilidade e também regula os julgamentos para ministros do STF, governadores, presidentes, procuradores, entre outros. O artigo 39 dessa lei estabelece como crimes de responsabilidade de um ministro do STF os seguintes casos. 1.
alterar por qualquer forma, exceto via de recurso à decisão ou voto já proferido na sessão do tribunal. 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. 3. Exercer atividade político-partidária. 4. Ser patentemente decidioso nos cumprimentos dos deveres do cargo, o que significa ser negligente ou preguiçoso. 5. Proceder incompatível com a honra e dignidade do decoro de suas funções. Então, portanto, são alguns dos requisitos que levam ao pedido de impeachment de um juiz do Supremo Tribunal Federal. Será que o ministro Alexandre de Moraes está infringindo algum desses 5 pontos? 1, ou mais, ou 2, ou 3, ou será que nenhum? Bom, é isso que nós vamos ver se o processo continuar. Bom, por hoje é isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, curta, se inscreva e compartilhe aqui o nosso canal Impávido Colosso para que nós possamos crescer aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.